Então, nessa ação penal 505, 50, 08, 78, continuidade do depoimento do senhor Fernando Antônio Falcão Soares, defesa de César Tavares, tem perguntas? Sheila Lustosa, na defesa de César Tavares, se reporta ao requerimento elaborado hoje nessa manhã, evento 283, e não vai elaborar perguntas porque o delator tem interesse em manter o acordo firmado pelo Ministério Público Federal e não vai mudar a sua versão. Certo, esse pleito já foi indeferido, como o juiz consignou, contraria a letra expressa da lei, mas, evidentemente, fica a posição da defesa. Defesa de Rafael Comino, tem perguntas? Excelência, antes, só Márcia Diniz, na defesa de Rafael Comino. Antes de mais nada, a defesa quer consignar que, embora a Lei 12.850 de 2013 preveja expressamente o compromisso com a verdade, esse compromisso viola a mens legis do artigo 203 do Código de Processo Penal, que determina que a testemunha deve ser completamente isenta e não tem interesse no resultado do processo, o que não acontece nesse feito. Evidentemente, a testemunha tenta fazer valer a versão apresentada nas delações e tem interesse, sim, na condenação, como forma de garantir que o acordo homologado não seja modificado, de forma que a defesa quer deixar consignado o protesto, mas mesmo assim vai fazer uma pergunta para esclarecer o que parece ter sido um equívoco do depoente nesse momento. Portanto, senhor Fernando, o senhor teria dito que as primeiras conversas ocorreram no ano de, a respeito de 2005. O senhor sabe em que setor o senhor Rafael Comino trabalhava nesse período? Trabalhava com o Moreira. Trabalhava com relação à refinaria de Passadina? Não sei se trabalhava com relação à refinaria de Passadina. Eu sei que ele fazia parte do grupo do Moreira, da equipe do Moreira. O senhor pode me dizer onde foi a reunião em que foi feita com o senhor Moreira e o senhor Nestor, que o senhor disse? Na sala do Nestor, a primeira reunião na Petrobras. E o senhor tem condições de afirmar categoricamente que o senhor Comino estava presente nessa reunião? Eu falei que nessa reunião estava Nestor, eu e Moreira. Sim. E em alguma outra reunião, o senhor tem certeza que o senhor Comino esteve presente? Sim, tenho Qual certeza. foi a reunião e quando? Tive reuniões com o que o Comino esteve presente na sala que o Moreira tinha, num prédio vizinho ali a Petrobras, alguma coisa Bernard, o nome do prédio. Tive algumas reuniões com o Comino na própria Petrobras, que ele estava presente quando eu estava com o Moreira e com o César. Tive algumas vezes com o Comino. O senhor pode dizer em que época que foram essas reuniões, que o senhor disse que o senhor Comino estava presente? As datas dessas reuniões? Não, isso eu não tenho condição de dizer datas. Aproximadamente o período, o mês, o ano? O ano, com certeza, eu tive com o Comino algumas vezes em 2005. 2005, 2006, eu sempre estava com eles, com o grupo. Alguma vez o senhor Rafael Comino lhe solicitou alguma vantagem em relação às negociações referentes à refinaria de Passadina? A mim, não. Em algum momento lhe foi solicitado pelo senhor Rafael Comino qualquer tipo de benefício para mudar algum procedimento com relação à refinaria de Passadina, às negociações ou qualquer outra coisa? Eu não tenho, nesse negócio da refinaria de Passadina, eu não tive nenhuma participação, a não ser única e exclusivamente ajudar no recebimento do dinheiro e na distribuição do dinheiro. Eu não participei das negociações, eu não participei de como seria feita a divisão entre eles, essas coisas. Eu sei as pessoas que estavam envolvidas e as pessoas que fariam parte dessa divisão. É isso que eu sei. O senhor sabe, mas o senhor não sabe se transferiu alguma coisa, se houve alguma solicitação por parte do senhor Rafael Comino? Se o acerto que tinha entre eles, eu não sei. Mas eu participava onde era apresentada uma planilha, onde naquela planilha dizia quanto é que cada um tinha que receber, quanto é que estava faltando, esse tipo de coisa. São essas as informações que o senhor tem, então? A respeito do Comino, sim, e ele participou de algumas reuniões dessas.
Tá, então o senhor está dizendo que essas reuniões teriam se dado em que mês exatamente do ano de 2006? 2005, 2006? Essa primeira conversa deve ter acontecido final do primeiro semestre de 2005. E até a conclusão do negócio a gente se encontrou algumas vezes. Não foi em todas as vezes que o Comino esteve presente, mas o Comino esteve presente em alguma dessas reuniões. Tá, sem mais perguntas, peraí. Defesa de Aurélio Teles, tem perguntas? Pode alguém ceder o lugar, por gentileza? Alcançar o microfone, por gentileza? Maurício Campos de Faria, na defesa de Aurélio Teles. Senhor Fernando, boa tarde. Boa tarde. O senhor conhecia o senhor Aurélio? Sim. Pode me dizer qual o cargo dele à época do processo de aquisição da refinaria? Ele também trabalhava na equipe do Moreira, mas eu não sei exatamente o cargo que ele ocupava. Se era de um assessor, qual o cargo exato que ele ocupava. Ok, sem mais perguntas. Obrigado. Certo, alguns esclarecimentos do juiz aqui, por gentileza. O senhor mencionou que o senhor participou dessas reuniões e dessa intermediação dos pagamentos. Em algum momento foi dito ao senhor o motivo de estar sendo feito aqueles pagamentos? Um acerto que eles tinham feito com a Astra. Certo. Mas Mas assim, eles tinham dado algo em troca a esses pagamentos? Foi comentado alguma coisa, alguma facilitação à Astra? geralmente, como eu já falei aqui algumas vezes, as coisas na Petrobras funcionavam assim. Você estava fazendo um negócio, geralmente alguém estava ganhando. Então, o que aconteceu? Era um negócio que estava sendo concretizado, com certeza, uma oportunidade de se ganhar dinheiro, e foi acertado com a Astra, tudo bem, a gente vai fechar o negócio, mas a gente quer alguma coisa em troca, e foi negociado o valor. Mas, ou se a Astra ofereceu, como eu falei, efetivamente, esse é um negócio que eu não participei das negociações, eu simplesmente cheguei quando o negócio já estava acontecendo para ajudar no recebimento desses valores. Em nenhum momento lhe foi dito, por exemplo, que a refinaria estaria em más condições, precisaria de uma grande reforma, uma coisa parecida? Não. Nada disso? E isso era se falado, que a refinaria ia se fazer uma reforma. Inclusive, logo depois já começaram a falar sobre essa obra que ia ser feita, era, na verdade, modernização e aumento de produção. Mas em nenhum momento eu vi dizer que estava sendo pago esses 15 milhões para que fosse aprovada a compra da refinaria, porque ela estava em más condições. Isso realmente eu não vi. O senhor mencionou desses 15 milhões que teriam sido pagos de comissão de dólar. O senhor falou que 4 milhões teriam ficado com a diretoria de abastecimento e com o senhor, é isso? Exatamente. Quanto ficou com o senhor, quanto ficou com o Paulo Roberto Costa? Desse valor, 2 milhões seria Paulo Roberto Costa, 2 milhões para mim, só que desses 2 milhões tinha parte que ficaria com o Gregório. O senhor que repassou os valores para o Paulo Roberto Costa? Sim. O senhor se recorda como o senhor repassou esses valores? Sempre em espécie para o Paulo Roberto. Quando o senhor diz sempre em espécie, em reais ou em dólares? Geralmente em reais. A mesma questão relativa ao repasse ao senhor, o representante do senhor Delcídio Amaral, o senhor mencionou que repassou em espécie, mas isso foi em reais ou dólares? Reais. E como é que o senhor obtinha esses reais? Quem passava isso para mim era o Diego, que era a pessoa que operacionalizava para mim. Ele conseguia me entregar aqui esses valores em reais. O senhor mencionou que esses valores, ou melhor, consta na denúncia que os valores foram passados, 15 milhões, para a conta da Iberbras. Uhum. O senhor mencionou que o senhor conversou sobre isso com o Gregório Marinho. Gregório, isso. O senhor mencionou a ele ou comentou que havia pagamentos direcionados aos executivos da Petrobras? Sim. Isso foi dito explicitamente? Sim. Também foi dito explicitamente que parte do valor iria para os próprios executivos da Astra Oil? Sim. Consta aqui na denúncia referência que 7 milhões 750 mil dólares
foram transferidos à conta da Iberbras para a conta na offshore Three Lions Energy. Não ficou claro para mim, essa conta o senhor que controlava? Sim, era uma conta minha. E foi onde eu recebi esse valor e parte ficou nessa conta, parte foi repassada para eles. O senhor mencionou que a Iberbras pagou diretamente algumas pessoas. Ela pagou quem especificamente, se é que o senhor se recorda? Na verdade, eu não tinha o nome das pessoas. Eu recebia as contas, que geralmente eram contas offshore, Tá. e o valor que deveria ser depositado nessas contas. Então, era assim que eu repassava para o Gregório e que essas operações eram feitas. Consta a afirmação de que essa conta transferiu valores para uma tal de conta em nome de Hack Rich Limited, conta da Iberbras. 4 milhões de dólares em 11 de janeiro de 2007 na denúncia. O senhor sabe de quem era essa conta? Ou sabia na época de quem era essa conta? Não, na verdade, eu acho que não foi foi feita uma transferência direto da Iberbras, Isso. mas não da. Eu não sabia. Da Iberbras. Isso. Eu não sabia de quem. Eu acreditava que pelo valor que foi transferido deveria ser o dinheiro que iria para os americanos, que foi mais ou menos um valor próximo do que tinha que ir para eles, né? O senhor tem conhecimento se a conta da Iberbras também foi utilizada para pagamento de executivos da Petrobras? Ou isso a parte ficou só com o senhor? Não, também. É o que eu falei. Chegaram algumas contas com valores que eu entregava e era feita essa transferência direto para essas contas que eram para os executivos da Petrobras. Então a Iberbras também fez transferências que os beneficiários seriam os executivos da Petrobras? Sim. Não só o senhor? Exato. E a sua conta também fez essas transferências? A minha também. O senhor mencionou o senhor Agostinho de Mônaco de Carvalho. Para ficar claro, o senhor chegou a conversar com ele, ele participou de alguma dessas reuniões nas quais foi tratado especificamente sobre essas comissões ou propinas? Sim, a primeira reunião com o Alberto Feuerhaber foi na sala do Agostinho de Mônaco, lá na Petrobras. O senhor sabe como, ou sabia na época como os valores foram repassados ao senhor Agostinho? Não. O senhor Carlos Roberto Martins Barbosa, para ficar claro, o senhor conversou com ele ou ele participou de alguma reunião na qual foi discutida essa questão de pagamento de comissões ou de propinas? Não. O Carlos Barbosa eu vim conhecer posteriormente a essa questão de Pasadena. Eu não sabia que ele... a única coisa que eu vim saber depois é que o Carlos Barbosa parece que foi a pessoa que apresentou o Alberto Feuerhaber do Agostinho de Mônaco, alguma coisa assim. Mas eu não participei de nenhuma reunião com ele nesse caso de Pasadena. O senhor pode me esclarecer como é que o senhor ficou sabendo isso? Que o Carlos Barbosa teria realizado essa aproximação? Conversas ali entre a gente, mas eu não lembro exatamente como foi isso. Conversas da época? Exatamente. Não de agora, depois que o senhor fez o acordo? Não, conversas da época. O senhor tem conhecimento, ou melhor, o senhor conhece o senhor Jorge Davis e Raul Davis? Se eu não me engano, eu fui apresentado em algum momento, eu acho que tem isso até no meu depoimento, a um dos dois, não sei se o Jorge, eu acho que talvez o Raul, pelo Nestor. Numa ida que o Raul Davis estava no Rio, o Nestor me chamou para jantar com ele. E o que foi dito na ocasião, se é que o senhor se recorda? O Raul Davis, na época, estava montando um banco, parece, no Uruguai, alguma coisa assim. E o Nestor queria me apresentar a ele para ver se eu não tinha interesse de abrir conta no banco, alguma coisa assim. E foi mencionado se o senhor Nestor utilizava os serviços deles? Sim, foi mencionado foi apresentado como se o Nestor fosse um cliente dele. O senhor tinha conhecimento na época de algum envolvimento deles na intermediação desses valores relativos a Pasadena? Não. O senhor César de Souza Tavares, para ficar claro, o senhor conversou ou ele participou de alguma reunião na qual foi tratado a questão dessas comissões ou propinas? Sim. O
O senhor sabe como o senhor está respondendo aqui, o Ministério Público até mencionou isso. O senhor sabe como foi repassada a parte dele? Foi através de, quer dizer, na verdade não foi um valor que, pelo que eu entendi, que era só para ele. Esse valor foi para a conta dele, mas que ele iria dividir com os outros. Foi através de compra de ações ao portador. Essa conta da Barrios Advisors, Era uma conta do César Tavares. teve outros pagamentos também eles direcionados que foram feitos de outra forma? Fora dessa Eu fiz Barrios? uma para ele. É. Eu fiz um pagamento que aí foi uma transferência de 300 e poucos mil dólares para essa conta. E os outros pagamentos foram todos esses que eu comentei, que foram operacionalizados através da Iberbras. O senhor Rafael Mauro Comino, o senhor respondeu aqui a advogada, acho que foi mais explícito, não vou perguntar novamente. Mas o senhor Aurélio Oliveira Teles, para ficar claro, o senhor conversou com ele sobre essas questões de comissões, propinas? Não conversei com o Aurélio, ele participava de algumas reuniões, mas eu nunca conversei com ele a respeito da parte de propina. Mas ele participou de alguma reunião na qual foi discutida a divisão desses valores de propina? Pode ter participado, eu não posso afirmar isso. O senhor sabe se ele era um dos beneficiários, ou sabia na época se ele era um dos beneficiários? Eu acho que sim, não posso afirmar também. Eu acho que o Aurélio era beneficiário, sim. Umas transferências mencionadas na denúncia, 75 mil dólares, 54 mil dólares, em 2009, 2010, por uma conta chamada Hongxing Trading, em Hong Kong. O senhor sabe o que é essa conta? Eu acho que essa conta foi uma das contas que eu recebi instruções para mandar dinheiro lá para o pessoal da Petrobras. Inclusive de Pasadena? Acredito que de Pasadena também. Essa conta não foi uma vez só que me foi passada ela. O senhor mencionou, o senhor estava contando seu contato com o Delcídio do Amaral, e o que o senhor conversou com esse tal de Godinho especificamente? O que foi conversado entre o senhor e ele? Ele foi lá, o primeiro contato que a gente fez foi quando nos apresentamos. Eu disse a ele que eu estava conversando com ele a pedido do diretor, Nestor Severo, a respeito do pagamento desse $1 milhão que o diretor tinha pedido para eu repassar para o senador. Não, o senhor não passou em reais? Por que o Não, senhor falou era em dólar? $1 milhão, era o valor que o Nestor pediu, que era do que tinha dele comigo para ser repassado para o Delcídio. Mas o valor era $1 milhão, mas eu repassei em reais. Eu não repassava em dólares. O Diego transformava isso em reais e uma pessoa me entregava esses valores em reais. Mas o senhor utilizou essas palavras, que era o dinheiro do Nestor que estava com o senhor para passar para ele? Que é o dinheiro do Nestor. Não, eu disse a ele que era a pedido do Nestor que eu estava passando esse dinheiro, que era relativo à questão do dinheiro que eles estavam pedindo para a campanha. Certo. E o senhor em algum momento disse qual que era a origem desse dinheiro? Eu não me recordo de ter falado isso. O senhor disse, por exemplo, que isso vinha da aquisição, da Pasadena, ou coisa parecida? Eu posso ter falado, mas se eu afirmar isso, eu estaria sendo leviano, eu não tenho certeza. O senhor chegou a mencionar de que empresa vinha esse dinheiro? Não. De que empresa como? Quem estava pagando esse dinheiro? Era o Nestor, a pedido do Nestor. Só isso que eu falo. Mas não foi dito, por exemplo, que isso vinha da Astra Oil ou vinha de... Não me recordo de ter tido esse tipo de detalhes com o Godinho. Houve alguma indagação da parte dele? Da onde que vem esse dinheiro? Não. Não? Não. E o senhor mencionou anteriormente que, previamente a esse episódio, o senhor tinha tido um contato prévio com o senador Delcídio, é isso? Na época que ele era diretor? Sim, na época que ele era diretor da Petrobras. O senhor pode me esclarecer rapidamente? Sim, o senador Delcídio era diretor de gás e energia
E eu, junto com o Gregório, a gente representava algumas empresas espanholas e a gente estava tentando trazer essas empresas para serem sócias da Petrobras naquele programa das termoelétricas. Teve algum acerto de corrupção nessa época Não. com o diretor? Não, Não? não. Nessa época não. Comissões? Não, porque inclusive o negócio acabou não acontecendo. Foi um negócio que inclusive está nos meus depoimentos, gerou um mal-estar muito grande que depois de meses de negociação, quando o diretor e o presidente da empresa espanhola vieram para assinar o contrato, a gente acabou sendo informado que não poderia assinar com a gente porque tinha tido uma determinação para assinar com a outra empresa. Então esse negócio acabou não acontecendo e até chegar a esse ponto aí, não havia sido solicitado ainda nenhum tipo de propina, nada disso. Tá, e esse foi o único contato prévio que o senhor tinha tido com o diretor, então? Comecei os contatos com ele, foram várias reuniões com ele. Certo. Tive muitas reuniões, mas sempre no sentido desses projetos das termoelétricas. Tá bom. Era esclarecimento do juízo? Então eu vou declarar encerrado aqui o depoimento da testemunha.